Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live CP Responde, hoje de número 98. Já estamos quase no CP Responde número 100, hein? São 100 segunda-feiras com vocês aqui, batendo papo, trocando ideia, falando sobre esse mundão da corrida e tentando colaborar com vocês, falando sobre corrida, como é que a gente pode usar essa ferramenta de forma efetiva na nossa vida, né? Essa ferramenta fantástica que é a corrida. E por falar nisso, a gente está aqui há quase 100 segundas-feiras. Você tem alguma dúvida? Manda pra gente que aqui é o CP Responde, coloca aqui no balãozinho a sua dúvida e vamos trocar ideia. O que eu gostaria de falar com vocês hoje, para a galera que está chegando, a Thay, o Dan Souza, Mário, geral, hi-fi para vocês, Alana, chegue mais, vamos bater papo. Mas eu gostaria de saber de vocês, e aí, o que é o básico na corrida? Você tem ideia do que é o básico na corrida? E fazer o básico funciona na corrida? Pois é, às vezes a gente vem com umas palavras, né, sobre é só fazer o básico, é só sair correndo. O que seria isso de só sair correndo? Eu acho que às vezes a gente tem a referência sobre essas palavras que simplificam tanto a vida da gente, né? Pô, é só fazer o básico. Pô, mas isso é básico. O que é básico na corrida? Né? O que é mais interessante? A gente trabalhar ali a consistência do treinamento, é o básico na corrida, ou é trabalhar de forma mais intensa e espaçada? O que seria que é o básico? Portanto, você tem dúvidas sobre o que é o básico e sobre qualquer outra coisa na corrida? Manda aqui sua pergunta no balãozinho e vamos trocar ideia. Tô eu e o André Oscar aqui, ó, para explicar as coisas básicas da corrida e sobre esse mundão da corrida. Então vamos lá, começando aí a falar sobre o básico, vai que surgem mais coisas, mas e daqui a pouquinho eu já vou nas perguntas, está cheio de perguntas ali já, beleza? Então, sobre o básico na corrida, gente, basicamente correr é um movimento bípede, né? Duas perninhas, uma perna depois da outra, no qual a gente apoia um pé, a gente tem uma fase aérea sem suporte, né? Ou seja, sem apoio. Depois a gente apoia um outro pé, né? E depois faz uma nova fase aérea e apoia. É uma sucessão de apoios unilaterais, direita e esquerda, né? Com uma fase de sem contato no chão. Então, basicamente, corrida é isso. Não importa se você está correndo corcunda, não importa se você está correndo de retropé, se você está correndo de ponta de pé. Se esse pé está lá na frente do seu corpo, se você corre parecendo uma borboleta ou se parece um foguete. Se você estiver fazendo essa repetição, esse ciclo de passadas, você estará correndo, beleza? Então, corrida é basicamente o deslocamento. Esse deslocamento bípede, né? Então, e fora isso, basta fazer o básico na corrida para você ser bem sucedido? Aí entra outro ponto. Qual é o seu sucesso com a corrida? O que você está buscando com a corrida? Né? Para a gente entender o que é básico para o que você busca. Porque se você busca paz, calma, tranquilidade, alívio mental, será que uma planilha que vai ter muitos treinos intensos e treino todo dia, será que é o melhor para você? Será que seria o básico para você atingir a sua paz de espírito com a corrida? Será que também seria não fazer nenhuma planilha e simplesmente sair correndo? Entendendo que não seguir uma certa ordem de carga e relaxamento, né? Ou seja, estresse e relaxamento, seu organismo pode acabar se lesionando. Você pode acabar machucando o músculo, a articulação, gerando uma carga no qual ele não estava capaz. Porque, sei lá, você estava lá relaxadão, correndo e deu vontade de correr mais forte, e você correu mais forte. Aí depois no outro dia você correu mais forte porque deu vontade de novo. Aí daqui a pouco o seu corpo já não se adequou a isso. Doeu, machucou e você ficou sem correr. Então, até mesmo para relaxar, a gente tem que entender que seguir uma planilha de treinamento é um básico. Ou então, sentir o seu corpo e falar entender o que ele está falando para você sobre cada dor no seu corpo. Porque a dor nada mais é do que o desconforto provocado por algo que está saindo de um estado de homeostase, aquela questão de estar tranquilão lá na paz, sem carga, sem esforço, sem preocupação, e alguém começa a estressar ele. Estressou de uma maneira no qual ele não está aguentando aquela carga, vai gerar dor, vai gerar esse desconforto.
mas estressou demais, essa dor pode virar outra coisa, que pode vir a ser uma lesão, uma fratura, uma inflamação, né? Então isso tudo a gente tem que entender. Então será que é básico a gente perceber o nosso corpo também? A gente sentir o que ele está falando para a gente? Porque a partir dessa base de perceber o corpo, de perceber as suas dores, você consegue tomar a melhor decisão, né? Será que o básico também é entender que a gravidade está sempre puxando a gente para baixo? E que a depender do posicionamento do seu corpo, você vai tombar para frente ou você vai tombar para trás? Que você tem um centro de gravidade e que você mantendo ele firme, estável, sem muitas variações de um lado para o outro, você facilita o deslocamento dele na direção e sentido que você deseja ir. Então ter consciência sobre o que acontece ao nosso redor, as leis da física, também pode ser básico. Mas você já parou para pensar nisso quando estava correndo? Você pensa nisso? Nessas bases da corrida? Ou você pensa muito mais no tênis de placa de carbono que você tem que comprar, daquele gel com 40 gramas de carboidrato que você tem que tomar para ter um rendimento e conseguir tomar 60 gramas de carboidrato por hora? Mas será que o básico não está no seu corpo? E entender o que acontece ao redor do seu corpo, no meio ambiente, num chão mais duro, num chão mais mole, na trilha, na subida, na descida? Será que isso não é básico? Bom, eu acho que é básico, porque essa base do seu corpo e esse entendimento é que vai fazer você evoluir e ir mais longe. Lembra sempre que para a gente poder saltar mais longe, todo o impulso que a gente vai dar precisa de uma base firme. Toda aceleração que a gente vai dar precisa de uma base firme. Porque senão na hora que você faz a força para saltar, essa base se desloca, escorrega, não é? É que nem quando a gente vai correr na areia, ou numa poça de água, ou num piso que está deslizando e essa base é perdida. Então, pensa na sua base, a base do seu corpo que você precisa desenvolver, que você precisa ter a consciência para você correr mais longe, tanto na distância quanto no tempo, e tanto das dores, das lesões desnecessárias. Se você precisa de ajuda para entender as bases do corpo humano, escreve treino aqui embaixo nos nossos comentários que a gente vai entrar em contato com você para te explicar tudo certinho, direitinho. E lembre-se, você pode sempre acessar o nosso conteúdo no YouTube, que tem diversos vídeos falando sobre o básico da corrida, assim como também pode baixar o nosso aplicativo na Apple Store, então na Google Play, para que você tenha acesso gratuito aos nossos conteúdos na palma da sua mão, assim como as ferramentas como GPS, Pace, calculadora de Pace e tudo mais, na palma da sua mão para facilitar o seu básico na sua corrida. Beleza? Então vou aqui já respondendo as perguntas que já mandaram aqui para a gente no Stories. Perguntas: qual o volume ideal semanal para quem quer baixar o pace nos 10 km? Corredor intermediário. Bom, corredor intermediário que quer baixar os 10 km. O que seria um corredor intermediário, né? Um corredor intermediário é aquele que corre num pace de 5, ou seja, fazer os 10 a 5 em 50 minutos. Esse é o corredor intermediário. Isso aí cai muito bem também no que eu estava falando sobre os nomes, né, que a gente caracteriza, a gente não sabe muito bem para a gente trazer uma boa explicação. Porque a gente fala o volume ideal para baixar, né, essa velocidade nos 10 km. Mas por vezes, esse atleta intermediário, para ele melhorar o seu pace em 10 km, ele não precisa aumentar o volume de treino. Às vezes ele precisa só um ajuste, seja no movimento da corrida dele, trabalhar com um melhor desequilíbrio, isso já vai facilitar ele se deslocar com mais velocidade, se frear menos a cada passo, dentro do mesmo volume de treinamento. Então, os ajustes na postura, na maneira como você corre, vão influenciar diretamente na sua corrida, sem que você tenha que alterar o volume de treinamento para você melhorar esse seu pace, beleza? Outra coisa que a gente pode não trabalhar no aumento do volume de corrida, a gente pode incrementar com um pequeno volume no treinamento de força. Se já faz treino de força, mas será que faz um treino de força específico para a corrida? Você faz um treino de força bem elaborado, é um treino de força tipo da musculação que você, de certa forma, pode estar perdendo tempo na academia e não otimizando para o que você deseja, que é correr mais rápido. Então isso tudo a gente tem que analisar.
A gente tem que fugir um pouco dessa resposta, digamos, pragmática, genérica, porque eu tenho que entender que corredor intermediário você é. E o que pode estar faltando na sua corrida que com o mesmo volume de treinamento que você tem, a gente pode evoluir na sua corrida fazendo você correr mais rápido. Às vezes com esse volume de treinamento que você tem aí correndo seus 30 km por semana e você está atingindo esses 10 km aí com uma velocidade de 50 minutos, 10 km, né? Às vezes com esse planejamento, só a estrutura desses treinos na semana já pode te auxiliar a melhorar. Tanto pode ser por treinos de velocidade ou por treinos de rodagem, mas resistência que você precisa. Isso tudo tem que ser analisado individualmente. E a melhor dica que eu posso te dar é: vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Escreve treino aí embaixo que a gente vai te ajudar a atingir esses objetivos, porque eu preciso conhecer você, beleza? Para prescrever de maneira correta e você não perder tempo por aí correndo demais, aumentando o volume, sendo que nem precisa disso para você melhorar os seus 10 km. Beleza? Valeu pela pergunta. Espero ter te ajudado. Pergunta do Stories: ter cuidado constante com a biomecânica e educativos é básico? Cara, o cuidado constante com a biomecânica e educativos é básico. Eu acho que o constante, né, pode parecer que é um exagero, né? O tempo inteiro pensando nos educativos, o tempo inteiro pensando na sua biomecânica. Isso traz até um pensamento estressante, né? Que você não está lá para relaxar a cabeça, você fica preso no movimento, na execução. Então, eu acho que o pensamento constante, ele tem que ter a sua constância, mas ele não tem que ser o tempo inteiro, tá? Porque senão pode tornar essa corrida muito entediante e estressante. Principalmente pelo fato de que quando a gente está pensando, a gente gasta muita energia, cara. Mudar um padrão de movimento, ajustar o movimento, vai gastar energia. A gente vai usar muito do espaço do pré-frontal para pensar em como que você está executando, se você está executando da maneira correta, o movimento e tal. Então isso pode por vezes ficar muito tempo nessa, digamos, neurose, pode te estressar. Então a constância do educativo da biomecânica, ela deve existir no sentido de você estar sempre efetuando exercícios pensando nisso, mas não o tempo inteiro durante a corrida. Porque o principal fator na corrida é você sentir, é você perceber o seu corpo. E ao perceber o seu corpo, você não está necessariamente linkando essa percepção, esse pensamento, no ângulo do braço, no ângulo do quadril, no pé, como é que ele está entrando no chão. Você vai perceber muito mais um sentimento, o impacto, a velocidade do impacto, como você está absorvendo impacto, como que o seu corpo está vibrando com a corrida, né, a cada apoio no pé. Então essas sensações, esses links, né, eles vão além de ficar o tempo inteiro pensando na biomecânica, no educativo. Mas sim, a biomecânica e o educativo vão te ajudar a trazer uma percepção mais suave para a sua corrida, fazendo isso de forma constante nos seus treinos. Não é fazer uma vez na semana, mas em todos os treinos. Mas também não é fazer o tempo todo, tá bom? Espero ter te ajudado. Sabe onde você encontra educativos bem prescritos e explicadinhos? Lá no Corrida Perfeita. Então baixa o aplicativo e vem treinar com a gente. Pergunta do Stories: correu Boston com o Racer Carbon 2? Sim, corri Boston com o Fila Racer Carbon 2. Foi a prova, eu corri Berlim com ele também, com esse mesmo tênis. Esse tênis que eu deixei para provas, ele fez agora 182 quilômetros rodados. Eu rodei com ele também no 70.3 Brasília, tá? Esse foi o tênis que eu corri nessas provas. Pergunta do Stories: a importância do fortalecimento educativos para a corrida. Bom, vamos lá. O fortalecimento. Qual que é a importância do fortalecimento para a corrida? O fortalecimento, de uma forma geral, ele é importante para o nosso corpo, para a nossa saúde, para a nossa independência, né? Porque é o que vai sustentar o nosso peso, é o que vai permitir a gente nos mover. Então, a gente ter um corpo forte, ele vai nos dar muito mais possibilidades para a gente levar uma vida saudável e independente ao longo do tempo, beleza? Diretamente ligado à corrida, o fortalecimento vai fazer com que você, a cada passo, cada vez que você frear o seu movimento apoiando o peso no chão e você retornar, você tendo um corpo forte para sustentar essa massa que é o peso do seu corpo, essa carga exercida não gere um estresse tão grande para esse corpo. Ou seja,
Quanto mais forte eu estiver, né, menor é a carga, menor é o estresse para eu me manter em pé, menor é o estresse para manter em movimento, porque o meu músculo está forte o suficiente para aguentar muito mais do que aquilo ali. Então, fortalecer o meu corpo é como se eu estivesse preparando ele para suportar qualquer pancada, beleza? Ou para permanecer de forma adequada numa postura durante mais tempo, para absorver o impacto durante um passo, né, o apoio no pé, de maneira mais eficiente. Esse é o grande ponto, sacou? Então, nesse sentido, o fortalecimento ele se torna essencial. Só que aí, quando a gente fala de fortalecimento, a gente não precisa ligar diretamente isso também à hipertrofia. Beleza? Porque quando a gente fala de fortalecimento e hipertrofia, é o aumento do músculo, né? Tornar o músculo mais grosso, a fibra mais larga. E com isso, você também vai trazer um maior peso. E peso durante a corrida tem a sua consequência, porque a gente está o tempo inteiro freando o nosso peso contra o solo. Aí o apoio o pé, puf, você vai frear. Então, quanto mais leve for o seu corpo, menor também é a carga que você está gerando sobre a sua estrutura ao amortecer o impacto a cada momento. O custo metabólico para você se sustentar é mais ou menos em torno de 75% do seu custo geral, só para sustentar o seu peso. Você vai gastar 75% da sua energia só para sustentar o seu peso. Então, se você diminuir o seu peso, são 75% diminuídos também. Vai sobrar energia para outra coisa. Beleza? Ah, sim. E os educativos? Qual é o grande rolê dos educativos que torna tão interessante? É porque você vai estar trabalhando a coordenação motora do seu corpo com a execução dos educativos. Você vai estar coordenando braço e perna para que equilibre todo o sistema durante esse movimento, que é a corrida. O apoio para você sustentar melhor o seu corpo, fazer a transição dessa força cruzada entre braço e perna, estabilizando o seu tronco, oscilando menos verticalmente o seu corpo ou lateralmente durante a passada. Então você está equilibrando o seu corpo e principalmente você está aprendendo, você está percebendo como é que o seu corpo trabalha, responde com um certo movimento. É o momento ali no qual você está trabalhando internamente para uma resposta externa, tá? Que seja um apoio mais leve, mais forte, mais ritmado, abaixo de um centro de gravidade, para você favorecer o seu deslocamento durante a corrida. Então, essa combinação de educativo com fortalecimento é sucesso para você ter longevidade na sua corrida. Assim você vai estar diminuindo a sobrecarga no seu organismo, porque você vai estar coordenando o seu corpo para efetivar a força apenas necessária para o seu deslocamento. Beleza? Sabe onde você encontra, né, educativos e treinos de fortalecimento? Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Bom, vamos lá. Importância de fortalecimento foi a última pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Quais treinos básicos não podem faltar na planilha? Bom, quais treinos básicos? Olha, treino que não pode faltar na planilha é o próprio treino, né? Porque qual o grande princípio do treinamento do ser humano? É que quanto menos treinado você é, mais treinável você se torna. Então, para alguém que tem pouco treino, né? Qualquer estímulo que você dê, que não precisa ser tão fracionado em 5 minutos no zona 3A, 2 minutos na zona 7B, sacou? Coisas bem fatiadas assim, específicos. Agora você vai fazer 2 minutos forte, 3 minutos leve, 5 moderado, 4 numa cambalhota e agora solta no trote. Não precisa fragmentar essas coisas todas para especificamente pegar uma capacidade na qual eu quero desenvolver na corrida. Porque a gente sendo pouco treinado, essas capacidades são mais generalistas. Uma corrida, para quem não corre nada, pode gerar até hipertrofia muscular, onde que a gente sabe que a corrida em si não é uma atividade que vai gerar hipertrofia muscular na sua perna. Mas a depender do atleta no qual está correndo, do nível de sedentarismo dessa pessoa, a própria corrida em si já pode gerar esse aspecto de hipertrofia muscular. Então, depende de que básico e para quem o que não pode faltar. Porque o básico mesmo é você se deslocar, né, na corrida. O que não pode faltar é a consciência do seu movimento em cada treino, é você perceber, é você se divertir com aquela ação que você está fazendo, essa descoberta. Eu acho que isso é que não pode faltar na sua planilha.
lembrar que o poder está com você, que a corrida é sua e você tem que se libertar com ela. Ela é uma ferramenta fantástica de construção e você está construindo o seu corpo ali e o que você quer construir com ela. Então eu acho que esse treino de percepção do seu corpo, de você se tocar, de você se sentir, de você observar e de você se divertir, não pode faltar. Mas se não pode faltar treino intervalado, se não pode faltar treino longo, se não pode faltar um fartlek, se não pode faltar um treino tempo, isso vai depender para que atleta a gente está falando e em que momento do treinamento desse atleta não pode faltar esse treinamento. Beleza? O que não pode realmente faltar na planilha é treino. Valeu! Pergunta do Stories: qual parte do básico você sente que é mais eficaz? Treinos leves, descanso. Olha, o parte do básico eu acho que é o descanso, porque para todo estresse que você promove no seu organismo, e vai ser independente de ser um treino longo, de ser um treino intenso, de ser um treino fragmentado, seja lá o treino que você for fazer, treino de rampa, treino na areia, a gente precisa descansar. E descansar é básico. E o básico do descanso, esse recovery, não é comprar uma botinha pneumática, aquelas que estão fazendo massagem, então a pistolinha de massagem, combinar com um massoterapeuta, tomar o chá com cúrcuma, ou então água, limão e gratidão de manhã. O básico no recovery é você dormir bem, né? E quando a gente fala de dormir bem, que o básico dormir bem, isso é para a saúde da vida, não só para a sua corrida. Mas por vezes a gente falha nesse básico, então dá uma atenção ao básico, que é dormir, isso vai favorecer a sua vida como um todo, tá? Então, certamente o descanso é o básico mais eficaz. Mas só pode haver descanso se houver estresse, né? Então a gente tem que estressar, não esquece disso não. Ficar só descansando também não evolui nada. A gente cansa de descansar também. Valeu! Se tivesse que escolher constância ou intensidade? Intensidade 100%, tá? Constância 100%. O segredo da evolução na corrida é a constância, tá? É a santa constância. A intensidade ela tem que ser aplicada de forma pontual, onde que a gente vai botar para realmente fazer força, né? Tanto que um dos métodos de treinamento, a maneira de se equilibrar a carga de treino, das mais famosas ou mais utilizadas, é o 80-20, onde que a gente coloca ali 80% de treinos leves e 20% de treinos moderados a intensos, né? Onde que essa constância ela vem por conta dos treinos leves que são menos agressivos ao nosso organismo e a gente consegue rodar mais. Então, é basicamente a constância, tá? A continuidade da ação. Valeu pela pergunta. Qual é o melhor desafio para correr? Qual é o maior desafio para fazer um básico bem feito na corrida? Cara, o maior desafio para você fazer um básico bem feito na planilha é você parar de escutar o tanto de gente vendendo coisa na internet. Opa, eu estou vendendo coisa. Não, mas eu estou vendendo a consciência. Então, para você se tornar mais consciente sobre o movimento e tudo mais. Mas é que não existe fórmula mágica e tem muita gente vendendo fórmulas mágicas para a corrida de coisas que você deve fazer, você não deve deixar de fazer para você evoluir na sua corrida e ele nem sabe como é que é a sua corrida, não é mesmo? Então, nesse sentido, essa evolução na sua corrida é você ficar perdido, é você não ter uma orientação, um plano de treinamento é algo básico na corrida, é você planejar quando você vai correr forte, quando você vai correr devagar, quando você vai correr mais distante, isso é básico. E as pessoas fazendo esse básico bem feito, seguindo a rotina, né, bem feita, isso vai trazer muitos benefícios. Outra coisa que é básica é repetir treino. A mesma distância, né, no mesmo local, fazer isso, as pessoas ficam se entediando, quer mudar o treino o tempo inteiro, e o treino necessita de repetição, você repetir a mesma carga, o mesmo volume, não tem que ficar treinando, mudando o treino toda semana só para você se distrair, para virar uma gincana. A evolução no organismo, ela vem a partir da repetição, da constância, e essa repetição desses treinos faz também você ter parâmetros de quem você era ontem e quem você é hoje, digamos assim, né? Não tem coisa melhor para você comparar. Agora, se você muda treino o tempo inteiro, você não tem nem nível de comparação.
sobre o que você executou antes e o que você está agora, como é que você evoluiu ou não evoluiu. Então isso também é básico, que as pessoas acabam que, deixa de lado, né, só para se distrair, não entendeu muito bem do que quer na corrida, quero só festa, quero ficar só com a galera, hoje a gente vai correr 8, amanhã talvez a gente corra 10, talvez eu corra 5, aí eu vou correr subindo, vou correr descendo. Bom, esse básico aí pode acabar atrapalhando a sua evolução, mas pode ajudar na sua distração. Não sei o que você está buscando com a corrida. Por isso que eu digo sempre que o básico é você entender primeiramente o que você quer com a corrida. Já consigo correr 5 km. O que fazer para correr 10 km em 2 semanas? Peraí, já consigo correr 5 km. O que fazer para correr 10 km em 2 semanas? 15 dias? Bom, vamos tentar contextualizar isso daí. Foi a primeira vez que você conseguiu correr 5 km e agora você quer correr 10 km em 2 semanas? Você já consegue correr esses 5 km há mais de 10 meses e você vem repetindo isso e agora você quer dar um pump nesse volume para você correr 10 km num dia só ou você ter uma repetição de 10 km? Porque a gente tem que entender esses volumes, por quê? Porque se você já está bem, digamos, segmentado, está bem firme com esses 5 km, já corre 5 km com uma facilidade, está correndo esses 5 km para 15 minutos os 5 km, é um pace de 3. Agora, se você está correndo esses 5 km agora, fez 5 km para uns 40 minutos, né? E em 2 semanas você quer correr 10 km, a gente tem que pensar que, pelo menos, no mínimo, você sendo um fenômeno, você faria esses 10 km aí em 80 minutos, certo? E o seu volume de treinamento agora está ali baixo, né? Você está correndo 5 km para 40 minutos, então por vezes você pode estar com um volume de treinamento de uma hora e meia por semana, e daqui a pouco, daqui a 2 semanas, você quer correr numa tacada só, 1h40, 1h40 é quanto? Não, 1h20. Isso pode gerar uma agressão no seu organismo, no qual ele pode acabar machucando, fazendo mal para a sua saúde, né? Mas também você pode recuperar depois. Você pode fazer para correr esses 10 quilômetros, existem várias coisas que você pode fazer, uma delas é só concentra e vai, né? Para correr esses 10 quilômetros, mas esses 10 quilômetros você quer correr daqui a 2 semanas, em quanto tempo você quer correr esses 10 quilômetros? Você quer correr esses 10 quilômetros em 40 minutos? Aí eu digo que é melhor pegar um patinete, né? Se você estiver fazendo esses 5 quilômetros aí em 40. Então eu preciso muito dessas condições de esses 5 km, há quanto tempo você está correndo esses 5 km, né, que você já faz essa distância, em quanto tempo você corre esses 5 km, para eu entender o que a gente pode fazer para atingir esses 10 km daqui a 2 semanas. E 10 km para 40 minutos, 10 km para 1 hora, 10 km para 1 hora e meia, porque a partir desses pontos, não se esqueçam nunca, gente, no treinamento, a gente precisa saber quem você é, ou seja, esses 5 km, em quanto tempo, e onde você quer chegar. Esses 10 quilômetros, em quanto tempo, né? E qual a sua capacidade física para sustentar o que a gente pode prescrever no meio do caminho. Se você é uma pessoa forte, qual é a sua idade, né? Porque a idade também pesa na prescrição do treinamento, o sexo também pesa na prescrição do treinamento. Então isso tem que ser equilibrado para eu conseguir falar o que fazer para correr 10 quilômetros. Porque de tudo isso aí, eu posso falar, você treina 3 vezes por semana, você vai botar aqui 4 km no dia, 5 km no outro dia, no final da semana você bota aí uns 6 km, que você vai conseguir fazendo isso e progressivamente dentro dessas 2 semanas você consegue correr. Mas você vai falar para mim, mas eu não tenho 3 dias na semana para correr. Aí eu falo, lascou. Então você vai fazer isso aí correndo 7 km no dia, depois você vai correr 7 km no outro dia, né? Mas no meio do caminho você bota um treino de força. Eu não posso fazer treino de força. Então, tá vendo? Como que a gente tem que manipular as variáveis e nunca fugindo de quem a pessoa é. E para a gente conhecer melhor, escreve treino aqui nos comentários para a gente entrar em contato com você e oferecer o melhor treinamento que a gente pode dar e que você vai encontrar na internet. Beleza? Valeu! João Sparberg, espero ter falado direitinho aqui seu sobrenome, Sparrenberg. Te admiro demais, agradeço seus conteúdos, te ouço sempre indo para a faculdade no carro, valeu. Valeu, João, obrigado pela confiança, cara. Você meteu outras perguntas aqui também. É melhor ser muito bom nas provas de 3 km para depois evoluir para 5, 10, 21? Olha,
não precisa ser muito bom. A gente precisa entender qual que é essa referência sobre muito bom em provas de 3 quilômetros, né? Mas é interessante a gente se tornar mais veloz antes de se tornar mais resistente. Essa é uma estratégia utilizada por vários atletas campeões olímpicos da maratona e não olímpicos também, né? Os grandes corredores de maratona, eles começaram nas atividades de pista, correndo 800, 1.500, depois 5.000 metros, 10.000 metros. O último grande corredor que a gente teve brasileiro, o Danielzinho, né? Ele foi um desses que veio evoluindo da pista, trabalhando bastante velocidade, e depois deu o pulo para maratona. Foi o último atleta brasileiro a bater ali, acho que ele fez 2:07 na maratona dele. Foi um dos melhores tempos. Até pouco tempo atrás a gente não tinha brasileiro baixando de 2:10. Então ele fez esse caminho também. Marilson fez esse caminho de correr bem, velocidade. Ronaldo, os grandes, né, Vanderlei, eles faziam isso para subir para grandes distâncias. Então essa é um direcionamento de ficar mais rápido para depois você se tornar mais resistente. Valeu pela pergunta, João. Espero ter te ajudado. Tive síndrome da patela tive síndrome da patela femoral. Hoje corro 6 km sem dor. Correr em mais intensidade ou mais volume? Bom, depende, João. Depende. Como eu falei, né? Tem essa questão do 80-20. Quando a gente parte desse conceito do 80-20, é mais uma questão de menos intensidade, uma rodagem em intensidade mais baixa. Porque a gente vai falar de mais volume. Aí a gente está falando porque o volume vai estar dentro da intensidade também, né? Então a gente está falando o quê? Em diminuir 100 km por semana, vamos supor, para 80 km, só que mais forte, né? Ao invés de rodar tanto. Quanto tempo em cada intensidade você quer passar? Você quer passar ao invés de 80% numa Z2, aí numa Z1, você quer passar só 60%, né? Então existem estratégias de treinamento nessa linha também. Tem que ver como é que o corpo se adapta, como é que ele vai responder a esse estímulo. Não tem uma máxima, porque a gente tem que observar individualmente. Mas de forma geral, o volume ele é mais trabalhado do que a intensidade. Tá? Em tempo no qual o seu treinamento você vai gastar mais tempo em volume do que em intensidade ali, em volume de intensidade baixa do que em volume de intensidade alta, melhor dizendo, para ficar mais acertada aí a pergunta, porque o volume a gente vai trabalhar independente da intensidade, mas de certa forma, se você trabalha num processo ao invés de 80-20, um 60-40, essa intensidade vai ser mais alta e em tese você vai diminuir o seu volume total de treinamento por conta dessas pancadas, beleza? E testando, cara, é bom ir testando, ver como é que o seu corpo responde, como é que você se sente melhor ao treinamento. Esse é um grande ponto. Eu tenho atletas que gostam mais de rodagem, outros que gostam mais de intensidade. Eu mesmo, no meu tipo de treinamento, eu gosto mais de trabalhar mais forte os meus treinos e rodar menos. Né? Então, mas aí eu ganho essa rodagem, esse volume de intensidade baixa em outras atividades, como ciclismo, natação, né? O próprio elíptico. Tiro um pouco da carga, da rodagem durante a corrida, na articulação. Franklin Marinho, Andrei, ainda estou machucado. Porra, Franklin, vamos ajeitar isso, mano. Mas não perco um só CP Responde. Um grande abraço, meu mestre. Pô, Franklin, não dá jeito, cara. Manda mensagem pra gente aí, treino. Vamos ver o que a gente consegue te ajudar. Gil Pinheiro, como evitar câimbras nos pés e pernas pós-treino? Gil, você tá com câimbras no pé e na perna pós-treino? Bom, a gente tem que entender que a cãibra é uma fadiga generalizada do nosso corpo, né? E por vezes quando a gente para de treinar, a gente começa a relaxar e esfriar, isso gera também um tensionamento do nosso músculo que está muito rígido, ele foi muito, digamos, atiçado, né? Muito estimulado, e depois da atividade ele vai esfriando. E por vezes um movimento que a gente possa fazer de alongar a musculatura, ele dá uma contraída rapidamente, isso gera um estresse. E essa contraída rapidamente, né, por conta do alongamento que ele deu aquela enrijecida por conta do frio, pode gerar essa carga que puxa essa cãibra. Mas tenta dar uma olhada, porque se não é uma desidratação, tá? Como é que está o equilíbrio osmolar, se você tem posto bem o seu sódio, o seu sal, se perdeu muito durante a atividade, para entender essa fadiga que dá no seu corpo
essas câimbras pós-atividade, porque isso pode ser normal dentro de uma atividade extenuante, mas não é normal dentro de atividades normais, corriqueiras do seu dia a dia, treinos tranquilos, tá? Então, para evitar cãibra, nada mais é do que treinar bem para que a atividade não seja tão extenuante para você, se alimentar bem, descansar bem, manter o equilíbrio do seu corpo ali, não deixar ele tão desequilibrado, tão fadigado, que possa lhe gerar câimbras, beleza? Espero ter te ajudado. Daniela FTG, fala um pouco de cápsula de sal, precisa mesmo? Primeira maratona, clima fresco. Dani, deixa eu te dizer, existem estudos e estudos que falam sobre a cápsula de sal. Se for por uma questão de sódio simplesmente, para repor o sódio, alguns estudos falam que do próprio osso a gente já tem essa liberação, né? Onde ele é uma fonte de armazenamento para isso e que repõe ali o organismo. Só que a gente tem que entender também que o sódio ele ajuda na absorção do carboidrato no intestino, né? Assim como também uma quantidade de sódio mais elevada na nossa corrente sanguínea facilita com que a gente mantenha a água ali no corpo, né? Nesse componente de desidratação, para a gente segurar mais água. Então, tem gente que corre com o componente lá, ajustando a sua osmolaridade, mantendo o sódio ali em torno de 700 mg, de 400 a 800 normalmente é o que se preconiza, né? Para reposição de sódio durante a corrida. Mas isso você pode encontrar em gel, que o gel já tem, alguns gelzinhos já tem até sódios mais elevados, nas bebidas isotônicas, né? Com Gatorade, Powerade e outras mais. Você pode encontrar essa fonte de sódio. Quanto mais prolongado for a sua atividade, e dependendo do clima, maior é a atenção que você tem que dar a esse mineral no seu corpo para você manter o equilíbrio. Mas sempre deve-se testar isso nos seus treinos para ver como é que o seu corpo vai responder a isso. Tá? Uma fonte simples é você misturar esse tipo de sódio, não necessariamente, tá, gente? Vamos falar que o sódio precisa ser aquela cápsula de sal que você compra 100 cápsulas de sal, R$50 lá o potinho, né? Você pode pegar aquele sal de cozinha mesmo, sal cisne, no potinho, aquilo ele funciona tão bem quanto, tá bom? A única coisa difícil é que fica mais difícil de levar. Tem gente até que pro sódio gosta de levar sachê de shoyu. Tem cara doido, mas funcionando, né? Mantém. Nesse sentido, se precisa mesmo, é o seu organismo e como você vai responder, como é que você vai sentir a adaptação isso durante os seus treinos, o quanto você precisa. Existem hoje em dia testes de suor, como o teste que até a própria Gatorade nos seus laboratórios desenvolveu para ver o quanto de sódio que a pessoa perde ali durante uma hora de atividade, né? Quanto que ela perderia e quanto que seria o necessário para ela repor de sódio, para manter esse equilíbrio no organismo. Porque as pessoas perdem de maneiras diferentes. Então aí que vem essa questão da reposição, se há necessidade. Então tem que ter esse entendimento, se você tem sentido fadiga precoce, se você tem sentido, digamos, câimbras, né, esse princípio de câimbra, fadiga, corpo pesado e tudo mais. Para você ir estruturando isso na sua alimentação, nos seus treinos, para que você consiga equilibrar o seu organismo. Agora esse negócio do precisa mesmo é pesado, mas várias pessoas precisam mesmo, se encontraram tomando a cápsula de sal. Eu já fiz diversas provas sem tomar e não senti diferença, mas em outras eu tomei e senti diferença. Então, vai saber, né? Vai testando e vai fazendo o que é melhor para você. Tá bom, Dani? Aquele abraço. Espero ter te ajudado. Gil Pinheiro, eu respiro horrível. Qual o tipo de respiração ideal para manter o ritmo forte? Bom, Gil, quando a gente está no ritmo forte, a nossa respiração tende a ficar mais ofegante, né? O fluxo respiratório fica mais intenso. Uma coisa que a gente tem que entender nesse processo respiratório é que, por vezes, mais do que botar o ar para dentro, a gente tem que botar ar para fora. Então a gente faz mais força para botar esse gás carbônico para fora do que o ar para dentro. Tá? Então a gente não pode ficar, por vezes, tenso com a cabeça pensando que tem que só botar para dentro, fazendo essa hiperventilação. Mas por vezes a gente tem que concentrar também em botar o ar para fora. E vai depender muito do momento. Mas você tentar sentir o seu corpo e permitir que essa respiração trabalhe de forma fluida e de acordo com a necessidade do seu corpo, eu acho que é a melhor maneira para você respirar de maneira adequada, né? Por vezes, fazer uma respiração profunda também, mesmo em intensidade alta,
e soltar o ar devagar. E depois volta para o seu fluxo respiratório constante. Pode te ajudar também a dar essa limpada nos tubos e também acalmar um pouco o parasimpático, para dar uma tranquilizada. São efeitos que podem te ajudar a uma respiração mais controlada, que pode ficar menos horrível, que eu não sei o que seria uma respiração horrível, tá? Um ponto que eu acho interessante é que por vezes tem algumas pessoas que forçam a respiração nasal, né? Mesmo em intensidades mais altas, só que a respiração nasal, o fluxo é muito pequeno, né? Do ar para entrar, e também no momento para sair esse ar, como eu falei, na ofegância da respiração, a gente precisa botar muito para fora, e o negócio acaba que não sai, né? A gente precisa de uma vazão maior para isso, né? Então a boca acaba ajudando muito nessa composição, nesse treino, nesse ritmo mais intenso. Mas em ritmos mais leves, é sempre interessante a gente começar aos poucos aquecendo o nosso corpo, para não começar muito forte de uma vez, para gerar essa compensação, né? Esse déficit de oxigênio no nosso organismo, e faz a gente ficar ofegante até equilibrar tudo. Beleza? Então, eu acho que eu te respondi. Espero ter te ajudado, Gil. Qualquer coisa, manda de novo. Camilo André, maneira de lavar o tênis de corrida sem danificar ou estragar? Cara, uma maneira de lavar sem danificar ou estragar é você não jogar ele na máquina de lavar, em primeiro lugar, tá? Vai ficar batendo lá. Não deixar o seu tênis de molho, tá? Isso também danifica o seu tênis. Sabão, evitar o sabão, né, para que ele entre ali no foamzinho e perca um pouco, né, deixa ele um pouco mais rígido, porque o sabão pode ressecar, então o sabão neutro vai te ajudar muito com isso também. E lembrar que você não tem que passar produtos químicos, tipo Vanish, no seu tênis, para ele ficar branquinho de novo. Vale a pena deixar o tênis um pouquinho sujo, né, só para lembrar das guerras que ele já fez, não é mesmo? Tirar principalmente o sal, que é o sal, um dos principais componentes que vão estragar ali seu tênis, vão danificar ele. O suor, para quem sua muito, então, que deixa o tênis ensopado, isso é um ponto de atenção. Molhar o tênis já vai te ajudar. Outra coisa é limpar com um paninho mesmo, sem ter que escovar com escova muito forte, para não acabar rasgando o seu tênis, né? Valeu, Camilo, espero ter te ajudado. Última pergunta aqui da Nanda S, ou então Skousen. Existe algum tênis melhor para prevenir lesão, como de placa seria o melhor? Vamos lá. Existe algum tênis melhor para prevenir lesão? Não. Não existe um tênis melhor para prevenir lesão, tá? Até mesmo porque tênis não previne lesão. Tênis pode te machucar, mas prevenir lesão, difícil. E para falar a verdade, prevenir lesão é um negócio... Lesão é um negócio muito amplo para falar que vai prevenir lesão, né? A gente pode mitigar os defeitos que podem gerar lesão. O controle do volume de treino é um principal, né? O controle de volume de treino vai atuar exatamente sobre a sobrecarga desse treino no seu organismo. Outro ponto da sobrecarga do treinamento do seu organismo é como que você corre. Então, o teu movimento vai gerar uma carga no seu corpo. O fortalecimento sobre o seu corpo, né? Para poder absorver essa carga que vai te gerar lesão. A questão da lesão é sempre uma sobrecarga. Então, o tênis ele estaria lá no último dos negócios aí que pode prevenir de alguma lesão. Ele pode te auxiliar em alguns pontos, já que você não tem força, que você não tem estabilidade no tornozelo, para ser um tênis mais estável, um pisante um pouco mais macio para te ajudar a absorver esse impacto, né? Mas não, ele não vai te ajudar, mas tem que ser um tênis confortável, tá? Ele não vai prevenir lesão. Como o de placa de carbono, como o de placa seria melhor? O tênis de placa ele é melhor porque ele tem tanto a questão da placa que traz a rigidez, como o seu foam, né, que é a espuminha do tênis, eles são mais responsivos. Então ele tem amortecimento, ele reage a esse amortecimento. Então essa ação te traz uma propulsão. Mas essa propulsão ela também vem num componente que depende da sua pisada, da estabilidade do seu pé e do tempo de contato no chão, para que você possa ter essa resposta adequada do tênis de placa. Então ali o tênis de placa ele é mais interessante, onde que se você é uma pessoa que não corre tão rápido, tem um tempo de contato no solo lento, pode fazer mais sentido você não ter um tênis de placa, ter um tênis mais estável e leve ali para você, confortável, que vai lhe trazer maiores benefícios, até mais do que esse tênis de placa instável, tá bom? Espero ter te ajudado, Nanda.
Aquele abraço, bons treinos e lembre-se, o segredo está no seu corpo, tá? Não em fatores externos a ele. Corre grafeno 3 serve para meia maratona? Pô, cara, serve para tudo, serve até para 100 metros rasos. É um tênis. O tênis servir para uma coisa ou para outra vai depender muito do atleta que vai estar dentro desse tênis, né? Eu acho que se eu correr de sapatilha, com a sapatilha do Usain Bolt lá, né? E ele correr com um Bamba, ele vai continuar sendo mais rápido do que eu. Se eu pegar o tênis aí, o Bambambam da placa de carbono, e o Kipchoge lá, correr descalço, ele vai continuar sendo mais rápido que eu. Então, o tênis ele serve para ser confortável no nosso pé e permitir a gente exercer a nossa velocidade, a nossa potencialidade do que a gente treinou, tá? É interessante o Corre Grafeno 3, foi um tênis que um dos últimos que eu recebi, que eu gostei dele, a galera do Olímpicos mandou, que eu corri a maratona de São Paulo com ele. Foi um tênis que eu tirei da caixa e corri os 42 km sem maiores problemas. Não houve bolha, não houve nada, foi bem tranquilo, né? Correr os 42 aqui de São Paulo, tem nem um mês essa provinha, tem uns 20 dias, e foi um tênis interessante. Serviu para mim para correr os 21, depois os 42, quer dizer, serviu para correr os 5, depois os 10, os 21, os 42, beleza? Então é isso, espero ter te ajudado, Clebson. Valeu, galera! Então, boa noite, fiquem bem, espero ter sido útil a vocês nessa noite de segunda-feira. Segunda-feira que vem eu tô de volta para trocar mais ideia com vocês, vou falar sobre a experiência desse último mês, que se Deus quiser vai dar tudo certo, que esse mês eu fiz a Maratona de São Paulo, depois o meio Ironman de Brasília, 70.3, depois a Maratona de Boston semana passada, segunda-feira, e agora sabadão eu tô largando para os 100 quilômetros da Tultan, lá em Penedo, 6.600 de ganho de elevação. Na hora que eu olhei isso hoje, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Mas segunda-feira que vem, eu volto para contar para vocês se eu sobrevivi, né? Se eu sobreviver, e falar como é que foi essa aventura e como é que foi esse rolê de fazer esse mês muito doido, correndo todo final de semana, umas distâncias grandes, mais de 3 horas de prova aí. Se bem que São Paulo foi 2h58, Brasília foram 4h36, Boston 3h02 e agora, se Deus quiser, na Tultan, menos de 17 horas. Mas eu acho difícil, vai ser entre 17 e 19 horas aí a prova. Meu Deus, mas eu volto para contar. Qualquer coisa, se você quiser saber mais sobre a Tultan, como é que vai ser esse evento, essa corrida, me segue lá no Andreas Car e vamos junto, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Aquele abraço, bons treinos. Valeu, tchau!